Bom dia, gente. Bom dia, queridos. A paz do Senhor Jesus. E aí, tudo bem com vocês? Vamos iniciar mais uma Escola Bíblica IBCV. Temos um tema muito interessante hoje, muito relevante, também bastante controverso, bastante polêmico, tendo em vista as suas diversas interpretações, não é? Estamos estudando aqui a revista Grandes Temas do Apocalipse, uma revista da Central Gospel que foi publicada no ano de 2018 e também foi estudada nesse mesmo ano na nossa igreja, a Igreja Batista Coluna da Verdade, aqui na cidade de Cruz das Almas, na Bahia, tá? Seguimos a nossa série de lições dessa revista. Hoje estaremos estudando a lição de número 5, que tem por tema as duas testemunhas do final dos tempos, tá ok? Te convido a compartilhar esse vídeo, né? Se você não assistiu às aulas anteriores, nós tratamos de temas também muito relevantes. Eu vou aqui pontuar para você. Na primeira aula, nós estudamos a volta do Senhor Jesus. Na segunda aula, estudamos o arrebatamento dos salvos. Na terceira aula, estudamos o anticristo. Na quarta aula, estudamos a grande tribulação. E hoje, nós estaremos estudando as duas testemunhas do final dos tempos. Lembrando a você que nós trazemos aqui sempre um panorama daquilo que nós acreditamos, né? Aprendemos ao longo desses anos aí no Evangelho, seguindo a Jesus Cristo, tá? Também trazemos, né, essa abordagem e esse entendimento é o entendimento da grande maioria das igrejas evangélicas aqui da nossa cidade, da nossa região, né, de grandes denominações evangélicas em todo o país, em todo o mundo, tá? Tanto é que a gente traz aqui para vocês o texto literal, né, o texto reproduzido aí na lousa, aparece para você o texto da revista, né, sem alterações, apenas eventualmente algumas correções ou redução do texto só para a questão de formatação da apresentação, tá bom? Mas essa é aquilo, isso que apresentamos é aquilo que é defendido por essas vertentes evangélicas, tá ok? Entendemos também e respeitamos as opiniões e controversas ou diferentes da nossa, tá ok? Porque são temas muito interessantes, muito relevantes, mas diante de todo o simbolismo do livro de Apocalipse, que o livro de Apocalipse traz, a gente sabe que existem também diversas interpretações. Então, nós aqui não estamos para julgar, para apontar, né, para dizer que a nossa interpretação está certa ou está errada. Não, não, não é isso. Né? A gente está apresentando um panorama e aconselhando você, que é também um estudioso da palavra de Deus, a estudar, a ler o livro de Apocalipse, a buscar entendimento acerca da revelação que está ali contida no livro do Apocalipse, tá bom? É importante você ler vários textos, né? É importante a gente sempre considerar as outras perspectivas, tá ok? Porque, como eu volto a dizer, são textos extremamente simbólicos, muita coisa no contexto, no entorno desses versículos, desses textos que nós aqui trazemos para a igreja, e quanto mais conhecimento a gente busca, né, as coisas vão se esclarecendo para nós. O tema de hoje, dos que nós estudamos até então, na minha opinião, ele é o mais complexo, tá? Ele é de tudo que nós estudamos, ele é o mais difícil de entendermos ao certo. Por quê? Porque a gente vai ver alguns elementos aí, né? Quem são essas duas testemunhas, por exemplo, o que elas representam, né? A gente tem que buscar um entendimento bem profundo, tá? Para que a gente também não se torne um herege ou não deixe de acreditar naquilo que a profecia está nos dizendo, tá bom? Mais uma vez hoje lamentamos porque eu tô de novo manco, eu tô sem a Dai aqui, que é quem me ajuda na gravação desses vídeos, que traz colaborações riquíssimas. Nós infelizmente não conseguimos mais uma vez conciliar os horários.
E aí eu estou gravando o vídeo, né, porque a gente precisa publicar na data, né, correta, então a gente está já no limite do tempo aqui para gravação e a gente vamos fazer então essa gravação sem a presença de Dai e a gente está aí, a gente falou, já se falou hoje e infelizmente por razões de trabalho aí a gente não conseguiu conciliar. Mas próxima semana, espero em Deus, né? Permitindo Deus, a gente vai estar aqui juntos fazendo aquele bate-papo e aquele debate bacana que as aulas anteriores aí trouxe pra gente, tá bom? Sem mais delongas, né? Falo muito, perdão. Vamos para nossa para a lição de hoje, tá? Então a lição de hoje é a lição de número 5, as duas testemunhas do final dos tempos. Vamos lá. Vamos começar com um texto bíblico básico, os eventos, né, que cercam aí essas duas testemunhas estão ali descritos principalmente no Apocalipse, no livro do Apocalipse, no capítulo 11, e nós vamos fazer a leitura desses versículos agora, né, a partir do versículo 3 na sequência. Você que tem sua Bíblia aí em casa, você pode acompanhar nela. É sempre bom a gente marcar, a gente acompanhar. Se você tem uma Bíblia de estudo também, dá uma lida ali no rodapé, naquilo que os estudiosos apontam acerca dessa questão. Aqui em casa, eu uso 3 versões de Bíblias, tá? Essa é a Bíblia King James, eu tenho a Almeida Corrigida e Fiel, e eu tenho também a NVI, que a gente gosta assim mais, são textos que a gente usa bastante, tá? Também a gente tem a Bíblia Viva, que é uma Bíblia que tem uma tradução de uma compreensão muito bacana, muito fácil assim da gente entender o texto bíblico, tá? Mas aí você tem sua Bíblia, você pode, se você tem uma Bíblia de estudo, preste atenção nesses comentários aí do rodapé do texto, tá? Vamos lá. Apocalipse 11, vamos começar do versículo 3 e aí a gente dá seguimento, tá bom? Diz assim: E darei poder às minhas duas testemunhas, e profetizarão por 1260 dias, vestidas de pano de saco. Estas são as duas oliveiras e os 2 castiçais que estão diante do Deus da terra. E, se alguém lhes quiser fazer mal, fogo sairá da sua boca e devorará os seus inimigos. E, se alguém lhes quiser fazer mal, importa que assim seja morto. Estas têm poder para fechar o céu, para que não chova nos dias da sua profecia, e têm poder sobre as águas para convertê-las em sangue, e para ferir a terra com toda sorte de pragas, quantas vezes quiserem. E, quando acabarem o seu testemunho, a besta que sobe do abismo lhes fará guerra, e as vencerá e as matará. Versículo 8. E jazerá o seu corpo morto na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde o seu Senhor também foi crucificado. E homens de vários povos e tribos e línguas e nações verão seu corpo morto por 3 dias e meio, e não permitirão que seu corpo seja posto em sepulcros. E os que habitam na terra se regozijarão sobre eles, e se alegrarão, e mandarão presentes uns aos outros, porquanto esses 2 profetas tinham atormentado os que habitam sobre a terra. E depois daqueles 3 dias e meio, o Espírito de vida, vindo de Deus, entrou neles, e puseram-se sobre os pés, e caiu grande temor sobre os que os viram. E ouviram uma grande voz do céu, que lhes dizia: Subi cá. E subiram ao céu em uma nuvem, e os seus inimigos os viram. Tá aí um texto, Apocalipse 11, do 8 nós lemos do 3 ao 12, tá? E que vai falar exatamente, né, desse período de onde essas duas testemunhas profetizarão na cidade que se chama Sodoma e Egito, onde o seu Senhor também foi crucificado, ou seja, em Jerusalém. Então essas duas testemunhas profetizarão em Jerusalém, tá? Elas serão mortas pela bestas, né? Todo homem verá ali, né? Todos os povos verão elas mortas, e depois de 3 dias e meio serão ressuscitadas,
e subirão ao céu, tá? Basicamente o texto diz isso, é um texto bem interessante, né? Fala de um momento bem assustador da história da humanidade, que é o período que nós estudamos na aula anterior, né? Aponta para esse período de grande tribulação, tá ok? Vamos orar, pedir entendimento ao Espírito Santo, que ele possa iluminar nosso entendimento, tá? Para que possamos compreender a palavra de Deus. Oremos. Senhor Deus, amado, querido, te agradecemos, Senhor, por essa manhã, te agradecemos, Senhor, por mais essa oportunidade de gravar mais um vídeo, trazendo um tema tão relevante, tão importante, tão desafiador, Senhor, para todos nós. Pai, nós te pedimos que o teu Espírito Santo possa nos iluminar o nosso entendimento, para que possamos compreender, Senhor, a tua palavra, compreender as tuas profecias e para que estejamos preparados, Senhor, para o teu retorno. Deus, nós oramos a ti no nome de Jesus e para a glória de teu nome. Amém. Vamos lá, irmão. Texto áureo da nossa lição, Isaías 43:10 diz assim: Vós sois minhas testemunhas, diz o Senhor, e o meu servo a quem escolhi, para que o saibais e me creiais, e entendais que eu sou o mesmo, e que antes de mim Deus nenhum se formou, e depois de mim nenhum haverá. Isaías 43:10. Aleluia, glória a Deus. Então, irmãos, a gente já leu aí o texto bíblico básico da nossa lição, né? Apocalipse de capítulo de número 11, então você pode ficar com esse texto aí aberto, tá? Que esse texto é o que basicamente a gente estuda, vai estudar nessa lição de hoje. Eu queria trazer para você também, né, antes de entrarmos na defesa daquilo que a revista traz, ou no assunto propriamente dito, conforme a revista da Central Gospel traz para a gente, eu queria falar com você algumas coisinhas, tá? Existem, primeiro, né? Existem diversas interpretações sobre as duas testemunhas do Apocalipse, tá? Então, assim, aquilo que nós vamos apresentar aqui é apenas uma interpretação de outras tantas que cercam o tema, tá? Agora, essa interpretação que nós trazemos à luz dessa revista e à luz da palavra de Deus é uma interpretação, se não a mais, é uma das mais aceitas diante da comunidade aí cristã e dos estudiosos da palavra de Deus, tá bom? Mas existem outras, tá? Então, por exemplo, existe um entendimento acerca das duas profecias que das duas testemunhas, que essas são, por exemplo, Enoque e Elias, né? E essa também é bastante aceita, talvez a mais popular entre os cristãos, é que essas duas testemunhas são Enoque e Elias, tá? E o principal ponto de defesa para que as duas testemunhas sejam indicadas como sendo Elias e Enoque diz respeito ao fato de que esses dois homens foram os únicos a estarem com Deus sem passar pela morte. Então, como eles não experimentaram a morte, não Enoque, ele foi transladado, está lá no livro de Gênesis, e a gente tem Elias que sendo levado ao céu em carruagens de fogo. Então, esses dois homens, eles não experimentaram a morte. Então, acredita-se, né? Então, há uma interpretação que aponta que Elias e Enoque, então, vêm nesses tempos, né? Nesse período de grande tribulação, para serem essas duas testemunhas, tá? Existe outra interpretação, a que nós até tratamos aqui, que essas duas testemunhas são Moisés e Elias, tá? Por que Moisés e Elias? Aí é referente ao o texto que nós lemos, porque quando nós lemos o texto aí, nós vemos que essas duas testemunhas terão poder, por exemplo, de fechar o céu e de não chover. Quem fez isso na Bíblia, né? Elias, né? O registro está que Elias, ele orou e não choveu sobre a terra. E diz que ela transformará, por exemplo, água em sangue, e tem a questão das pragas também. E quem viveu isso na Bíblia, no Velho Testamento, lá Moisés. Então existe essa correlação e tem aí um grupo que defende que Moisés e Elias, então, seriam essas duas testemunhas. Há quem defenda também que as duas testemunhas são cristãos desconhecidos, tá? Então, que não são personagens bíblicos conhecidos, né? Na verdade, que eles defendem que esses dois profetas serão cristãos, ainda anônimos, que serão levantados por Deus no período final, durante a grande tribulação, tá? Então, tem Elias e Enoque, Moisés e Elias, dois cristãos desconhecidos, e acabou por aí? Não.
Existem ainda outras, né? Outras, pelo menos mais duas interpretações acerca desse assunto que são bem interessantes também, tá? É, que pelo menos essas duas que eu vou citar agora se destacam, né, diante de outras tantas, tá? E a primeira delas defende que as duas testemunhas são o Antigo e Novo Testamento, né? Eu acho que de todas as que a gente falou aqui eu encontro menos embasamento bíblico, tá? Em outras palavras, essas duas testemunhas, então, nessa ideia, né, são referências simbólicas utilizadas pelo autor do Apocalipse para se referir ao propósito central das Escrituras revelada no Antigo e no Novo Testamento, porque a Escritura é a própria profecia, tá? Então, assim, eles entendem que então a primeira testemunha é o Antigo Testamento, a profecia que veio lá do Antigo Testamento, a segunda testemunha seria o Novo Testamento, a profecia revelada no Novo Testamento, tá? Mas ainda existe outra, né, que também essa tem um destaque relevante, né, dentro da teologia reformada, né, que diz que essas duas testemunhas são símbolo da verdadeira igreja de Cristo. Até quem é a verdadeira igreja de Cristo seriam os judeus e os gentios, tá? Então, os filhos de Abraão, né, por descendência, e os filhos de Abraão por adoção, que seriam os gentios. Então, judeus e gentios formam a igreja verdadeira de Cristo. Então, essa última que eu estou falando para você, interpretação, aponta que as duas testemunhas seriam essas igrejas que profetizarão juntas nesse período final. Essa interpretação última que eu estou te trazendo, ela faz um sentido maior quando nós cremos na doutrina pós-tribulacionista, tá? No nosso caso, nós cremos na doutrina pré-tribulacionista. Então, a gente tem uma inclinação, né, ao entendimento desse texto especificamente como sendo dois personagens literais, tá? Não há consenso, volto a dizer, também não sou nenhum especialista no assunto, estou trazendo aqui para você aquilo que eu pesquisei, aquilo que eu li e aquilo que a revista traz, e aquilo que eu entendo ao longo desses anos aí como cristão. Mas existe sempre e deve existir, não pode faltar o respeito, irmãos, entre as opiniões divergentes, tá? Volto a dizer, não há um consenso da comunidade cristã acerca desses temas que nós estamos tratando aqui. Então, sempre há dúvidas, é um mistério. A certeza que temos e o consenso que temos é que Jesus voltará para buscar a sua igreja, tá? Então, esse é consenso. Agora, se ele volta antes da grande tribulação, depois da grande tribulação, há quem creia que é antes, há quem creia que é depois, e eu particularmente creio que é antes da grande tribulação, mas a certeza que Jesus vem, a gente precisa estar preparado, tá bom? E assim também é esse aspecto, então que haja o respeito, tá? Você vai encontrar cristãos, irmãos aí que vão defender, né, a ideia de que as duas testemunhas são o Antigo e Novo Testamento. Outros vão defender ideias que a ideia que é Enoque e Elias, outro que é Moisés e Elias, outros que é os judeus e gentios, né, a igreja da verdadeira igreja de Cristo, e assim vai, né? A gente tem, né, as diferenças de entendimento, né? A gente não pensa igual, as pessoas não pensam igual, né? Mas o consenso está em Deus, né? O consenso está na profecia do retorno de Jesus, e isso aí é consenso entre todos nós, Jesus voltará, tá bom? Então é só um panorama para você ver a complexidade da coisa. Não é tão simples, não é tão fácil compreender esse texto da palavra de Deus, tá? Então, assim, a gente vai apresentar aqui um panorama para você, mas respeitando as opiniões divergentes, tá ok? E aconselhando, né, a cada um de nós, a gente precisa buscar esse entendimento, a gente precisa buscar o conhecimento na palavra de Deus. Então, leia a Bíblia, leia a palavra de Deus, e não leia como um texto isolado, leia ela como um conjunto que ela é. A Bíblia é o todo, a Bíblia não é um trecho, tá? Então, a gente precisa entender e considerar a Bíblia nessa perspectiva. Também compre bons livros que falem sobre o assunto, leia bons livros, tá? Que vai enriquecer seu conhecimento, e leia, inclusive, aquele que apresenta uma perspectiva que você não concorda. É importante para que você veja se há fundamento, né? Às vezes a gente tem uma perspectiva que passa-se os anos e a gente vai descobrir que aquilo não é exatamente, né, o que a gente pensava. A gente amadurece com o tempo.
né? A Bíblia diz: crescei na graça e no conhecimento. Então a gente precisa continuar crescendo em conhecimento. Como é que a gente cresce em conhecimento? Estudando, buscando, né? Se aprofundando nos assuntos aí que são inerentes à nossa vida e são relevantes para a nossa existência e para a nossa vida aqui nessa terra, tá bom? Vamos lá, mas vamos para a lição que já apresentei esse panorama para você, eu acho que está bem entendido. Então vamos aqui ao que o que a revista nos apresenta e ao que boa parte dos cristãos aqui defendem e acreditam, tá bom? E vamos lá, vamos falar acerca dessas duas testemunhas do final dos tempos, tá? Vamos lá, então nesta lição estudaremos duas personagens misteriosas, referidas no livro do Apocalipse apenas como duas testemunhas. Está lá em Apocalipse 13:3. O que se sabe a respeito dessas duas personagens escatológicas é que elas estarão ligadas ao tempo da grande tribulação, tá? Ao período tribulacional, tá ok? Eu nem digo ao tempo da grande tribulação, a revista traz esse texto, mas eu acho que há uma forma de expressão, apesar que aponta para um período correto, mas a gente aprendeu na aula passada que grande tribulação seria os 3 anos e meio subsequentes, né? A gente tem 3 anos e meio de tribulação e 3 anos e meio de grande tribulação. As duas testemunhas vão aparecer no período de tribulação, tá? Porque elas vão ser mortas, o anticristo aí reina por mais 3 anos e meio. Então, ela aparece no período tribulacional, na tribulação, e não na grande tribulação. Eu reproduzi o texto da revista, mas eu faço essa observação para você, tá bom? Então, nesse tempo, né, quando o anticristo se voltará contra a nação de Israel depois de profanar o templo. Então, as duas testemunhas ficarão profetizando ali 3 anos e meio. A gente leu lá no texto que ele conta os dias da profecia liberada, né? Essas testemunhas profetizarão na cidade de Jerusalém. A gente viu isso lá no texto, né, onde o Senhor foi crucificado, e exercerão um ministério impactante e sobrenatural por 42 meses, ou 1.260 dias, ou 3 anos e meio, que é o primeiro período ali a primeira parte de tempo, né, divisão ali do período tribulacional, tá ok? Logo que terminarem as suas missões, né, as duas testemunhas serão mortas pela besta, tá? Está ali em Apocalipse 11, no versículo de número 7. Então, a besta irá derrotar, né, no tempo estabelecido por Deus, as duas testemunhas. Elas morrerão em praça pública. E a gente vai ver isso aí com mais detalhe. Muitas especulações foram feitas, queridos, no decorrer da história, a respeito da identidade das duas testemunhas. Então, é o que eu trouxe ali para você, né? Se busca saber quem é. É Enoque e Elias, é Moisés e Elias, é Antigo e é Novo Testamento, é gentil e judeu, é dois cristãos desconhecidos, é o que afinal? Quem são elas, tá? Então, a hipótese mais aceita pelos exegetas bíblicos, teólogos, comentaristas e estudantes da Bíblia versa que as duas testemunhas provavelmente serão Moisés e Elias. Deuteronômio 34:6, Levítico, né? Desculpe, a referência está errada, nós 9, do 30 e 31, e Judas só tem um capítulo, né? Versículo 9. Queridos, esse texto também ele é extraído da revista, assim está escrito lá, eu trouxe para cá, mas aí eu faço um comentário, né? A hipótese mais aceita, eu li outros textos que diz que a hipótese mais aceita já não é essa, tá? Existem outras hipóteses, como eu apresentei aqui. Então fala, um texto que eu li mesmo fala que seria Enoque e Elias, a mais aceita. Porém, né, você depende muito da fonte que você lê, né? Então, é uma revista vinculada à Assembleia de Deus e as publicações da Assembleia de Deus, ela vai tratar sempre dessa vertente. Então, quando a gente pega aí os teólogos, os comentaristas, os exegetas bíblicos, os estudantes da Bíblia aí, mas vinculados a determinada denominação, a gente tem claro que a maioria deles vão convergir para aquilo que a doutrina da igreja ali defende, tá? Então, assim, eu não sei ao certo se são a maioria, mas eu sei que grande parte, né, grande parte defende essa ideia, tá? Que serão Moisés e Elias, e a gente veremos as razões para as quais, né? Essa é a ideia do entendimento do texto literal,
tá? Esse entendimento que aponta para duas figuras humanas é quando nós entendemos o texto literalmente, tá? Se nós formos analisar Apocalipse pela linguagem simbolicamente, então a gente não vai considerar mais que as duas testemunhas são pessoas, né? São personagens, tá? Aí a gente vai ter uma variação grande da interpretação. Mas sigamos nessa vertente literal do entendimento aqui desse texto específico da palavra de Deus, tá? Testemunhas especiais. Essas duas testemunhas encontram-se no meio da 70ª semana das visões escatológicas de Daniel, Daniel 9:24, tá lá profetizado por Daniel também, tá? Mesmo que este seja um período de falsa paz, em que haverá demonstração de poder e muitos sinais, elas se levantarão contra o anticristo e tentarão libertar o mundo da cegueira espiritual, pois as pessoas, nesse período, o aclamarão como líder mundial e o adorarão como se fosse ele um Deus. Isaías 14, 13 e 14, 2 Tessalonicenses 2, 4. Queridos, quando nós estudamos lá o anticristo e também a grande tribulação, nós já entendemos aqui que haverá um período de 3 anos e meio de falsa paz, onde o anticristo conseguirá resolver os problemas do mundo e se apresentará como, né, o governante máximo ali, universal, o cara que resolveu todos os problemas, né? Além disso, ele vai estar acompanhado do falso profeta, um assessor direto dele, alguém que vai fazer que as pessoas coloquem a adoração nessa figura do anticristo, e é um tempo de apostasia total, de negação, né, do Deus verdadeiro. Tá? É nesse período da história que o mundo está gozando dessa falsa paz que surge, então, as duas testemunhas. Tá? Elas vão profetizar, e a gente vai ver o teor da profecia delas, mas elas vão profetizar exatamente contra esse sistema. Tá? Contra essa falsa paz, contra esse governo fictício que o anticristo ele consegue implantar sobre a face da terra. E por isso essas duas testemunhas serão odiadas, irmãos, serão perseguidas, e a gente vai ver isso com mais detalhes, tá? A coligação infernal formará um único bloco maligno que buscará a vitória pública, esmagadora e contundente do diabo, e por essa razão se posicionará contra as duas testemunhas. Está lá em Apocalipse 11:3. As duas testemunhas serão odiadas, queridos, pelo diabo, pelo anticristo, pelo falso profeta e por todos os seus seguidores. O mundo, de modo geral, quando eu paro para ver esse panorama, de modo geral, o mundo terá ódio e raiva das duas testemunhas. Por quê? Porque essas profetizarão e acontecerá. Você lembra lá do Egito? Enquanto o povo de Israel estava, né, cativo ali no Egito, Moisés chega como libertador daquele povo, enviado por Deus para libertar aquele povo, e Moisés anuncia as pragas. Quando as pragas vêm, o povo do Egito ele fica revoltado e chateado com os hebreus, como se a culpa da desgraça que eles viviam fossem os hebreus. Tá? Então, essa realidade vai se repetir com as duas testemunhas. É por isso que muitos apontam, né, realmente para Moisés, porque olha as características, né? Eles vão ser odiados porque eles vão falar e vai acontecer, né? O mundo experimentará de pragas e de sentenças assim extremamente agressivas da parte de Deus, e as pessoas vão ver aqueles duas figuras, né, aqueles dois homens, nessa interpretação literal que nós estamos trazendo aqui, aqueles dois homens abrindo a sua boca e, e liberando sentença sobre a face da terra, e o povo sendo punido, queridos. O povo sofrendo com essas sentenças. Então, naturalmente, as pessoas elas não vão gostar de quem fala coisas assim, traz sentenças tão duras e essas sentenças se cumprem, né? Então, as pessoas não vão querer a vida dessas duas testemunhas. É evidente que nesse período da história, 144 mil serão levantados, temas aí de aulas futuras, pessoas entenderão, né, terão a mente aberta, o entendimento esclarecido acerca do verdadeiro Messias, e essas pessoas vão sim crer e acreditar, defender aquilo que essas duas testemunhas, vão entender quem são essas duas testemunhas, sabe? Mas de modo geral, o mundo, a sua grande maioria da população mundial, queridos, vai rejeitar as duas testemunhas pelo simples fato
delas também fazerem oposição ao anticristo, tá? Castiçais e oliveiras, está lá no texto, né? Classifica eles e apresenta eles dessa forma. Então, no decurso de 3 anos e meio, despontará um fato que comprovará a origem divina das duas testemunhas, simbolizadas no Apocalipse como castiçais e oliveiras que estão diante do Deus da terra. Está lá em Apocalipse 11, 4b. Como castiçais, eles refletirão a luz divina e iluminarão o mundo. Olha a figura do castiçal, né? O que é que faz o castiçal, né? Para que serve um castiçal? Então, como castiçais, ele reflete a luz divina e ilumina o mundo envolto em trevas. Como oliveiras, eles representam a unção do Espírito Santo. Eles representam a unção do Espírito Santo. Por que oliveira? Porque era exatamente da oliveira, do produto da oliveira, que se faz o óleo de unção, tá? Então, quando a Bíblia os coloca como castiçais e oliveiras, está apontando exatamente para isso, para que eles refletem o brilho divino sobre o mundo em trevas, e eles são ungidos pelo Espírito Santo, ungidos por Deus, para fazer operar grandes sinais. Tá? Ungidas, separadas e enviadas pelo Senhor, as duas testemunhas serão instrumentos vivos da glória de Deus. Aleluia. Lucas 4, verso 18 e 19. Aleluia. Profetas na terra dos profetas. O propósito divino para as duas testemunhas é o de que sirvam como vozes proféticas no tempo do fim. Serão levantados como profetas, tá? No tempo do fim. E como profetas, eles alertarão as pessoas a buscarem o Senhor enquanto houver oportunidade, tá? Então, assim, a mensagem da profecia é uma mensagem de alerta para que as pessoas se voltem para o Deus verdadeiro, tá? Anunciarão as punições e bênçãos prometidas quando os reinos forem do Cristo de Deus. Apocalipse 11, 15. Isso porque a gente ainda vai estudar, né, ao longo aí dessa revista, né, que Cristo vem para implantar um governo sobre a terra, tá? Então, assim, essa terra acaba, queridos, depois da grande tribulação? Não. Vai ser implantado um governo de Cristo sobre essa terra. É um período sabático, assim dizemos. Por quê? Porque 1000 anos de governo de Cristo, que nós chamamos de milênio, né, onde Cristo reinará nessa terra, tá? A gente chega lá, é um tema para frente para a gente ver direitinho. Então, essas duas testemunhas anunciarão as punições e as bênçãos prometidas para esse tempo, né? Quando os reinos forem do Cristo de Deus. Apocalipse 11, 15. Eles também profetizarão sobre a restauração espiritual, política, social e territorial de Israel, do remanescente que fugirá para o deserto, lá em Apocalipse 12. Queridos, isso é bem interessante porque, como eu disse nas lições passadas, né, ali Israel, né, o Estado de Israel é um termômetro para esses acontecimentos, tá? Então a gente precisa ficar atento ao que acontece naquela região. E as duas testemunhas, você vê o zelo de Deus por Israel. Né? As duas testemunhas profetizarão sobre a restauração espiritual, política, social e territorial de Israel. Né? Por quê? Porque Deus ele tem um compromisso com aquele povo. Tá? Eles vaticinarão a derrota do anticristo e de seus exércitos. Eles vão anunciar isso em praça pública, que o anticristo vai ser derrotado. Então imagine agora esse grande líder mundial, esse homem que é adorado por praticamente todo mundo, sendo desafiado por duas testemunhas, por dois profetas vestidos de pano de saco. Pano de saco são panos grosseiros, entendeu? Vestes simples, rudes até, e esse anticristo vai ser desafiado por essas duas testemunhas. Isso vai despertar um ódio mortal no anticristo e nos seus seguidores. As duas testemunhas exercerão seu ministério profético durante o tempo predeterminado pelo Senhor. Deus já disse exatamente os dias que as duas testemunhas profetizarão. E isso dá 3 anos e meio, tá? 3 anos e meio. Vestimenta significativa, aí falando ali da questão dos panos de saco que eu falei anteriormente, né? A aparência das duas testemunhas é peculiar. Elas estarão vestidas de saco, Apocalipse 11, 13, simbologia que indica tristeza, humildade e lamento, Gênesis 37, 34, 2 Samuel 3, 31. Os panos de saco, tecido grosseiro, fabricado com pelo de bode,
eram utilizados por aqueles que pranteavam. Esse tipo de vestimenta traduz humildade e modéstia, mas ao mesmo tempo indica tristeza, insatisfação e desconforto. Então, o pano de saco indica que o período que estão vivendo ali naquele período tribulacional é um período de muita dor, de muito lamento, de muita tristeza da parte de Deus para com a humanidade, né? Dessa forma, as duas testemunhas manifestarão seu desagrado e discordância em relação à sua, a situação causada, desculpem, pelos agentes do mal, né? Então, a forma que ele tem de manifestar esse desagrado, esse descontentamento, essa discordância, uma das formas é nas suas vestimentas, tá? Então, as suas vestimentas indicam isso. Enquanto o mundo está achando que é próspero, que é bem-sucedido, que está tudo bem, a roupa daqueles homens, por si só, já vai indicar que as coisas não andam tão bem como pensam. E por isso eles vão chamar a atenção do mundo inteiro. Eu imagino que nesse período da história, querido, as câmeras televisivas do mundo inteiro estarão voltadas para esses dois homens na praça de Jerusalém. É algo assim extraordinário. Aconselho, deixa eu ver se eu encontro aqui. Existe uma série de livros. Esse livro aqui. Vou mostrar para você. Esse livro aqui. É o livro, uma série de livros deixados para trás. Dá para ver? Deixados para trás. Uma ficção dos últimos dias, tá? Esse livro é uma coleção, tá? Esse é só um volume de 13, se eu não me engano, são 13 ou são 14 exemplares, tá? E ele traz uma perspectiva, claro que é uma perspectiva fictícia, mas ele busca, com base na palavra de Deus, apresentar todo esse contexto final dos tempos, tá? E ele tem uma relação muito grande com a doutrina da nossa igreja, com a doutrina das Assembleias de Deus, por exemplo, das igrejas batistas. É muito próximo disso, tá? Pode existir uma coisa ou outra de interpretação que seja um pouco diferente daquilo que nós pensamos, mas traz uma visão muito interessante acerca desse período da história. Claro, volto a dizer que é uma ficção também, não deixa de ser, então existem personagens criados aqui, mas esses personagens eles vão atravessando esses momentos cruciais da história, desde o arrebatamento, todo o período tribulacional, como será a vida disso, até chegar no governo, né, no milênio, a fala da vitória de Cristo, fala do milênio. É um livro muito interessante, né? É uma série muito interessante. Se você tiver a oportunidade de adquirir, faça isso. A minha coleção eu comprei baratinho, se eu não me engano, foram R$ 120. Eu comprei 13 volumes e tô lendo, né? Não me peço emprestado, porque essa coleção não empresta, tá? Eu tenho um carinho muito grande por ela e já aconteceu de eu perder livros, assim, emprestando. Então, a gente nesse momento, a gente não empresta. Mas você pode encontrar essa coleção muito boa e você pode ler e vai gostar bastante. Deixa esse livro aqui. Vamos nós. Seguindo. Então, as vestimentas, né, significativas desses homens, né? Eles são capacitadas por Deus. Vamos lá. Para desenvolver sua missão, as duas testemunhas escatológicas receberão de Deus poder, Apocalipse 11:3, para enfrentar o governo do anticristo, que operará por Satanás. Olha que coisa terrível, né? Apocalipse 13:12. Vejamos, portanto, como Deus as capacitará para enfrentar as forças das trevas, né? Então você tem o anticristo operando pelo poder de Satanás e você tem levantado aí nesse tempo duas testemunhas operando pelo poder de Deus. Então Deus vai capacitar esses homens com poder para confundir o mundo, tá? Então Deus declara que as duas testemunhas são dele, né? Minhas, conforme Apocalipse 11:3, e que as dotará de poder, a fim de que possam comprovar suas profecias e executar, em última instância, seus planos terrenos. Então, as testemunhas são de Deus. Durante 3 anos e meio, as duas testemunhas serão imbatíveis, poderosas e invencíveis. Ninguém conseguirá
fazer mal a essas duas testemunhas. Como profetas, vaticinarão juízos divinos sobre os seus inimigos, Apocalipse 11:5, e sobre a natureza, Apocalipse 11:6, e seus vaticínios se cumprirão imediatamente. Imagine a autoridade que essas testemunhas terão, né? Elas falarão e acontecerá, e ninguém poderá impedir aquilo que está sendo profetizado, nem deter a profecia que sai das suas bocas, mas isso por um período de tempo determinado, a saber, 3 anos e meio, ok? Manifestação do poder de Deus, obras maravilhosas, fruto do incomparável poder de Deus, aparecem em todo o texto bíblico. E a gente pode dar uma volta na Bíblia, a gente vai ver Deus agindo de uma forma extraordinária. Agora imagine esse poder de Deus se manifestando, né, num tempo curto da história, num período pequeno e com grande intensidade, tá? Assim como aconteceu no passado, nos tempos do fim, as duas testemunhas, investidas, revestidas e possuídas pelo poder de Deus, cumprirão integralmente a missão divina. Tá? Então, Deus reveste esses homens, essas testemunhas de poder, com um propósito. Eu digo isso sempre. Deus sempre trabalha com propósito. Deus sempre trabalha com propósito. Então, não é para elas se gloriarem, né? Mas é para elas poderem serem relevantes naquele período da história. Então, Deus investe de poder. Por quê? Porque o anticristo vai estar investido de poder de Satanás, né? E então as duas testemunhas serão investidas do poder de Deus. 4 etapas da missão das testemunhas escatológicas. 4 etapas. Primeiro, né? Elas passarão por um período de perseguição, depois sofrerão da morte, ressuscitarão e serão arrebatadas. 4 momentos que é narrado lá no livro de Apocalipse que essas duas testemunhas experimentarão, tá ok? Suas obras repercutirão no céu, no inferno, na terra, especialmente em Israel e nações vizinhas e nas regiões celestiais. Então, na verdade, todo mundo será impactado pela ação ou pela missão dessas duas testemunhas, tá ok? Elas serão perseguidas. As duas testemunhas escatológicas não escaparão à perseguição feroz e cruel que se levantará por todos os lados, visando a sua destruição. Como eu disse, o mundo desejará a morte dessas duas testemunhas, tá ok? Certamente nesse tempo, os algozes desses servos de Deus utilizarão os recursos midiáticos e tecnológicos disponíveis para este fim, né? Então você imagina, né, com esse mundo que já vive aí fake news o tempo todo, o que é que se falará desses dois homens, né? Eles serão vendidos como os inimigos da sociedade, do sistema que se implantou, que resolveu os problemas do mundo, né? Consequentemente, ele passa a ser inimigo de todo cidadão, de todo aquele que faz parte do novo governo mundial, da nova ordem mundial. Por isso, serão perseguidas essas duas testemunhas. E elas serão mortas pela besta. Ao fim de 3 anos e meio, o ministério público das duas testemunhas terá fim. Nesse momento, o anticristo fará guerra aos santos, Daniel 7:21, e os vencerá, Apocalipse 11:7. Esses dois homens serão mortos pelo anticristo. Os habitantes da terra celebrarão a morte dos mensageiros de Deus e trocarão presente. Parece que vai ser Natal, queridos. As pessoas ficarão felizes com a morte desses profetas, tá? Com a destruição das duas testemunhas. Tudo isso acontecerá na cidade de Jerusalém, que é chamada espiritualmente de Sodoma e Egito, devido à sua apostasia e pecado. É por isso que Sodoma e Egito, né? Sodoma foi conhecida aí na história pelo seu pecado, a cidade pecaminosa do jeito que era. Assim também como o Egito, tá? Só que elas passarão pela morte e serão ressuscitadas por Deus. Em sinal de infâmia e desonra, homens de vários povos e tribos e línguas e nações impedirão que as duas testemunhas sejam sepultadas. Elas ficarão mortas e expostas em praça pública. Há diversas possibilidades para isso, né? Tendo em vista que eles podem alegar não saber a nacionalidade desses homens e aí entrar num processo burocrático para poder fazer a retirada dos corpos. Na verdade, tudo para desonrar, né, a profecia ou a imagem que essas testemunhas deixam para o mundo, tá? Então eles deixam ali exposto. Imagino isso passando todos os dias
nos telejornais, né, sendo apresentado ao mundo a vitória do anticristo sobre aqueles dois opositores. Todavia, após 3 dias e meio, os corpos jacentes na praça ouvirão a voz de Deus e ressuscitarão. Apocalipse 11:11. Olha só que coisa interessante. A Bíblia vai falar que não 3 dias exatos, não 4 dias, mas 3 dias e meio. Por que 3 dias e meio? Né? 3 dias e meio, justamente porque aponta, até na ressurreição deles, vai apontar para o tempo do governo do anticristo ainda na terra. 3 dias e meio, por quê? Porque restam apenas 3 anos e meio para do governo do anticristo. Tá? Então, até a sua morte ali, o período que eles permanecem mortos, é uma profecia também, tá? Que vai se cumprir nos próximos 3 anos e meio, tá? E então eles ouvirão a voz de Deus e ressuscitarão. E aí, meu querido, se as câmeras do mundo todo estão apontadas para aqueles homens, imagine você agora vê-los de pé depois de 3 dias e meio morto em praça pública. Né? O impacto desse acontecimento confundirá o mundo. Todo mundo vai ficar surpreso, perplexo diante do que está acontecendo diante dos olhos. E, para ainda uma maior surpresa, né, a gente vai chegar, naquela ocasião as pessoas testemunharão o terremoto que abalará a cidade e tragará 7.000 homens. A terra treme em Jerusalém, 7.000 pessoas são engolidas ou são tragadas pela terra. Lembra de Corá e daqueles que se rebelaram contra Moisés? A Bíblia vai fazer um paralelo novamente aqui nessa profecia, tá ok? Os sobreviventes, muito atemorizados, darão glória ao Deus do céu. E aí, diante do caos, queridos, a quem recorrer, quem ficou vivo agradece então a Deus pela vida que ele concedeu, tá? E na sequência, né, elas serão arrebatadas ao céu. Deus chamará as duas testemunhas ao céu, e elas subirão em uma nuvem sob os olhares estupefatos de seus perseguidores. Faz alusão com a chamada de Deus ao profeta Elias, né? Quando a Bíblia diz que ele é levado ao céu numa carruagem de fogo, tá? Esse evento corrobora o arrebatamento dos mortos salvos, que ressuscitaram e foram arrebatados ao céu, juntamente com os salvos vivos transformados para encontrar-se com o Senhor Jesus. E esse evento lembra exatamente, né, a toda a comunidade mundial, né, aponta para o arrebatamento da igreja, que nós acreditamos, nós pré-tribulacionistas acreditamos que aconteceu 3 anos e meio antes desses eventos. Então, se o arrebatamento aconteceu, essas duas testemunhas ficam ali profetizando 3 anos e meio, morrem, ressuscitam e são arrebatadas. Quando isso ocorre, talvez as pessoas do mundo inteiro abram os olhos e digam: nossa, o que aconteceu há 3 anos e meio foi exatamente isso. O arrebatamento dos salvos. Talvez os olhos das pessoas sejam abertos nessa hora. E aí o anticristo manifesta exatamente a sua verdadeira face. Tá ok? Chegamos à conclusão da nossa lição. Hoje, rápido, sucinto, falando um pouquinho menos e correndo um pouquinho, queridos. Mas vamos lá. Deus sempre apresenta ao mundo um testemunho para que ninguém fique inexcusável diante dele, inclusive os homens cegos pelo anticristo. Deus sempre vai apontar uma direção. Deus sempre vai mostrar que ele está ali, que ele tem a saída, que ele é a salvação. Sempre Deus vai se apresentar. E não vai ser diferente no período tribulacional. Deus vai levantar essas duas testemunhas, Deus vai levantar 144.000 selados, né, que vão fazer a obra de anunciação, né, de pregação do evangelho nessa terra. Tem gente que vai ser salvo no período tribulacional, queridos. A gente precisa ter isso em mente. Mas, né, vão passar pela dor e pela perseguição no período mais tenebroso da história humana. Estejamos preparados para sermos arrebatados. Vamos lá. Durante a tribulação, 2 profetas do Senhor se levantarão entre os homens, dando mostras de seu imenso poder para julgar o mundo, destruir Satanás e desmascarar o erro. Exatamente nesse período de tribulação, né,
que esses dois profetas, as duas testemunhas, se levantarão para cumprir essa missão. E, por fim, eles levarão ao reino do anticristo desassossego e a perturbação. Então, o anticristo ele vai ter um opositor nos 3 anos e meio, né, que ele engana o mundo, né? Ele vai ter alguém que denuncia a sua falsidade, tá? Deus sempre levanta alguém para denunciar a mentira e a hipocrisia, né, diante das nações aí, diante dos tempos. Deus não se deixa escarnecer e Deus não vai deixar o mundo, né? Ele não vai deixar de amar quem ficar aqui, não. Deus vai dar oportunidade, mas, né, a mentira, a apostasia vai estar reinando e dominando sobre a face desse planeta, tá? Tá aí a nossa lição de hoje, queridos. Hoje foi um pouquinho mais rápido, também a gente tá sozinho aqui, comentário, né? Menos também a lição foi mais curta, mais objetiva. Agora eu digo a você que talvez esse, como eu falei no início, volto a falar, talvez esse seja um dos temas mais complexos, tá? Dentro dessa revista, ela traz um conteúdo bastante curto e então por isso eu te aconselho a buscar, né, a ler mais a esse respeito, a buscar mais entendimento a esse respeito, tá ok? Nós trouxemos aqui um panorama para você, tá? De interpretações outras acerca desse tema, aconselho você a ler. Tem um site que eu li, achei bem interessante, que é o estiloadoração.com. Você lá tem um estudo sobre as duas testemunhas do Apocalipse, você pode dar uma lida, ele vai apresentar também um panorama interessante, não é um texto longo, é um texto bem tranquilo, né? Dá para ler aí facilmente, entender bastante, tá? E a gente assim teria mais elementos, né, para trabalhar sobre esse assunto. Então, meu conselho para você é esse, que você possa buscar mais e mais conhecimento da palavra de Deus. Próxima semana nós temos mais um estudo, próximo domingo a gente divulga aqui para você, nós vamos estudar os 144 mil selados de Deus, tá? Então é um tema também bastante relevante, bastante interessante, principalmente se a gente entrar na questão das interpretações de seita com relação a esse tema, tá? A gente vai ver se talvez dê uma pincelada a respeito disso, porque é algo que confunde talvez a mente de muita gente, tá? Então, próxima semana, os 144 mil selados, tá ok? Eu só posso agradecer a Deus pela tua vida, que Deus te abençoe. Me desculpe se falhei em algum momento aí no vídeo, né? Nós não somos especialistas no assunto, nós somos estudiosos, curiosos da palavra de Deus, crentes em Jesus Cristo, e estamos aqui através desse canal e dessa escola bíblica tentando, né, suprir a necessidade do ensino da palavra de Deus diante desse contexto de pandemia que nós vivemos hoje, né? Então, hoje, domingo, dia de publicação do vídeo, hoje é dia 10 de maio de 2020. A gente tem, assim, buscado crescer e amadurecer para poder trazer também, oferecer para você um conteúdo cada vez melhor e mais relevante, tá bom? Beijo grande, que Deus abençoe. Hoje à noite, 10/5/2020, nós temos live BCV aqui mesmo no canal. Também estaremos no Facebook, no facebook.com/lippaes, paz, P-A-E-S. E nós estaremos também ao vivo no Instagram do Gaditas IBCV, tá? Então a gente tem aí 3 canais de transmissão do nosso culto, da nossa live, tá? E a live de hoje especificamente é Santa Ceia. Então você vai participar, e você e sua família, os crentes aí da sua casa, vão ceiar juntamente conosco através da live, tá bom? Então já compre seu pão, compre o suco de uva e vamos ceiar. O meu já está comprado. Compre o seu e nós vamos juntos ceiar. Amém? Deus abençoe e até a próxima lição. Um forte abraço.